Existe uma voz falando dentro de você o tempo todo. Ela fala quando você acorda. Ela fala quando você decide. Ela fala quando você hesita. Ela fala até quando você tenta ficar em silêncio. Essa voz não grita, ela não discute, ela apenas comenta. E exatamente por isso, quase ninguém percebe o poder que ela tem. Essa voz é o diálogo interno, e ele decide muito mais do que você imagina. Não decide apenas o que você faz, mas como você se sente enquanto faz. E sentimentos sustentados constroem destinos. A maioria das pessoas acredita que controla a própria vida pelas decisões externas. Mas a verdade silenciosa é que as decisões externas são apenas consequências de diálogos internos repetidos por anos. O diálogo interno não é aquilo que você diz em voz alta. É aquilo que você aceita como comentário verdadeiro sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o que é possível. Se você observar com honestidade, perceberá que muitas vezes a mesma frase se repete. Frases como: "Isso não é para mim", "Eu sempre erro nisso", "Isso nunca dá certo", "Eu já sei como isso termina". Essas frases parecem inofensivas, mas para a mente interior, elas funcionam como ordens. A mente interior não avalia se uma frase é justa. Ela avalia se ela é frequente. Frequência cria familiaridade. Familiaridade cria aceitação. E o que é aceito passa a orientar comportamento, atenção e expectativa. É por isso que duas pessoas diante da mesma oportunidade reagem de formas opostas. Uma sente curiosidade, a outra sente medo. O evento é o mesmo. O diálogo interno, não. O diálogo interno funciona como um narrador invisível da sua experiência. Ele não descreve apenas o que acontece. Ele interpreta. E a interpretação molda o sentimento. O sentimento molda a ação. A ação molda o resultado. Tudo começa muito antes do ato visível. Começa no tom silencioso com que você fala consigo mesmo. E aqui existe algo importante que quase ninguém ensina. Você não precisa lutar contra o diálogo interno. Luta gera resistência. Resistência fortalece o padrão antigo. O diálogo interno muda quando a consciência entra em cena. Quando você passa a perceber o tom, a repetição e o conteúdo dessas falas internas. Perceber não é julgar. Perceber é iluminar. E tudo o que é iluminado perde o poder de agir no automático. Neste momento, enquanto você escuta, algo já começa a se ajustar. Não porque você está tentando mudar, mas porque está observando. Observação cria espaço. Espaço cria escolha. E escolha consciente é o início real de qualquer transformação duradoura. Se isso está fazendo sentido, permaneça. Nos próximos momentos, vamos aprofundar como esse diálogo interno pode ser suavemente redirecionado, sem esforço, sem conflito, sem negação. Apenas continue ouvindo. Depois que você começa a perceber o diálogo interno, algo curioso acontece. Ele continua falando, mas já não domina com a mesma força. Isso acontece porque a mente interior se alimenta do automático. Quando algo deixa de ser automático, ele perde poder. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece, mas pelo que comenta internamente sobre o que acontece. Dois eventos iguais podem gerar destinos opostos, dependendo do comentário interno que os acompanha. O diálogo interno cria o clima emocional no qual você vive. E o clima emocional influencia diretamente suas escolhas. Quando o diálogo é tenso, o corpo se contrai. A percepção se estreita, a mente busca fuga ou defesa. Quando o diálogo é calmo, o corpo relaxa, a percepção se amplia. A mente encontra alternativas. Não é o mundo que muda, é o estado interno. E estados internos moldam trajetórias. Existe um ponto-chave que precisa ser compreendido. O diálogo interno não precisa ser positivo, ele precisa ser verdadeiro de um jeito mais amplo. Forçar pensamentos positivos gera conflito interno. Conflito gera resistência.
Resistência reforça o padrão antigo. O que transforma é a mudança de tom, não a negação da experiência. Por exemplo, quando algo não sai como esperado, o diálogo antigo diz: eu falhei de novo. Um diálogo mais alinhado diz: isso é informação, não definição. Perceba a diferença. O primeiro fecha possibilidades. O segundo mantém espaço. A mente interior responde melhor a estados abertos. Ela não precisa de frases longas. Precisa de permissão emocional. Aqui entra uma prática simples, mas profunda. Sempre que perceber um diálogo interno rígido, não discuta com ele. Apenas acrescente uma nova perspectiva silenciosa. Algo como: talvez exista outra forma de ver isso. Essa frase não força, ela abre. A mente interior reconhece abertura como segurança. Segurança reduz defesa. Defesa reduz ruído interno. Com menos ruído, a intuição se torna audível. Intuição não grita, ela sugere. Mas só é ouvida quando o diálogo interno deixa espaço. Ao longo do tempo, essa prática reorganiza padrões profundos. Não porque você está controlando a mente, mas porque está criando um ambiente interno favorável. Ambiente interno molda respostas automáticas, e respostas automáticas constroem resultados. Se isso está ressoando, continue. O próximo aprofundamento leva esse entendimento para o nível da identidade e da imagem interna que você sustenta sobre quem você é. Apenas permaneça ouvindo. Em algum ponto da vida, o diálogo interno deixa de comentar apenas situações e passa a comentar quem você acredita ser. Nesse momento, ele se transforma em identidade. Identidade não é quem você é a história que você conta repetidamente sobre si mesmo. E histórias repetidas se tornam lentes através das quais você interpreta o mundo. Quando alguém diz, eu sou assim, o que está sendo dito é: eu me observo sempre do mesmo jeito. A mente interior busca coerência, não crescimento. Ela prefere manter uma identidade conhecida do que explorar uma possibilidade nova. Por isso, muitas mudanças falham. Não porque são difíceis, mas porque entram em conflito com a imagem interna existente. Se alguém sustenta internamente, eu não sou confiante, qualquer ação confiante será sentida como artificial. E o corpo rejeita o que considera incoerente. Aqui está o ponto sutil. Você não muda a identidade tentando se convencer de algo oposto. Você muda a identidade permitindo pequenas exceções. A mente interior aceita exceções com muito menos resistência. Em vez de dizer, eu sou confiante, algo que gera conflito, você permite pensamentos como, houve momentos em que eu agi com mais firmeza. Esse tipo de frase não quebra a identidade, ela a flexibiliza. Flexibilidade interna é o primeiro passo para a transformação estável. Aos poucos, a imagem interna começa a se expandir, não por imposição, mas por inclusão. A identidade deixa de ser uma prisão e passa a ser um campo em movimento. E quando a identidade se torna móvel, novas escolhas se tornam naturais. Você não precisa forçar comportamento, ele emerge. Comportamento emergente não gera desgaste interno, ele flui. É assim que mudanças profundas acontecem sem luta. Não pela força da vontade, mas pela reorganização silenciosa da autoimagem. Neste ponto, o diálogo interno começa a mudar sozinho. Ele passa a comentar com mais espaço, menos rigidez, menos julgamento. E isso cria um novo campo emocional. Campo emocional molda expectativas. Expectativas moldam percepções. E percepções moldam resultados. No próximo momento, vamos integrar tudo isso de forma prática, suave e aplicável ao dia a dia. Apenas continue ouvindo. Agora, tudo o que foi compreendido começa a se integrar.
o diálogo interno, a identidade, o tom emocional. Tudo isso não são conceitos separados, são camadas de um mesmo movimento interno. Quando você muda a forma como observa o que acontece dentro, o que acontece fora começa a responder. Não por magia, mas por alinhamento. Alinhamento entre percepção, sentimento e ação. Existe uma prática simples que pode acompanhar você a partir de agora, em qualquer momento do dia. Quando perceber tensão, dúvida ou autocrítica, pause internamente por alguns segundos. Não para corrigir pensamentos, mas para notar o tom. Pergunte silenciosamente: qual é o clima interno que estou sustentando agora? Essa pergunta desloca você do conteúdo para a consciência. E a consciência reorganiza sem esforço. Aos poucos você perceberá que o diálogo interno se torna menos rígido, mais espaçoso, mais gentil, mais claro. Não porque você forçou, mas porque permitiu. Permitir é uma forma profunda de inteligência. Ela não resiste ao fluxo, ela o orienta. Quando o fluxo interno se orienta, decisões se alinham. E decisões alinhadas constroem caminhos mais coerentes com quem você está se tornando. Perceba que nada aqui exigiu esforço extremo, apenas atenção, presença e constância. Constância é mais poderosa do que intensidade. Se este conteúdo trouxe clareza, profundidade ou tranquilidade, permita-se continuar nesse processo. Você pode retornar a este áudio sempre que sentir necessidade. E se quiser aprofundar ainda mais, outros conteúdos como este estão disponíveis para você. Apenas permaneça próximo do que expande sua consciência. Agora, respire com calma. Leve essa percepção para o restante do seu dia e permita que as mudanças aconteçam no tempo certo.